a apresentação que eu hoje aqui vinha partilhar convosco é sobre sondas meteorológicas e, em particular, sobre o aspecto que acho que neste momento terá mais interesse para nós, que é a reutilização das mesmas. Claro que eu aqui vou focar tudo o que está envolvente, mas acho que estar a fazer, ter este esforço para depois não ter nenhuma utilidade posterior, acho que é um bocado ingrato. E então, qual é que é o meu e acredito que a maioria de muitos de vós, interesse nisto? Da minha parte, uma oportunidade para sair e conhecer novos locais, especialmente nesta fase pós-pandemia em que eu ando, se calhar com um bocadinho de excesso de fobia, andei demasiado fechado, oportunidade para fazer um bocadinho de exercício físico com condições assim um bocadinho até fora de controle, em que se tem que subir e descer e saltar uns muros e umas coisas assim. Também um aspecto da aventura, da caça, do ir à procura de algo que não se sabe à partida onde é que vai calhar. Também um aspecto de orientação geográfica. O pessoal, os bichos de cidade, tendem a perder um bocadinho a habilidade de lidar quando estão num campo aberto e de saberem voltar para trás quando se enfiaram no meio de um eucaliptal e quando se volta para trás vai-se para o sítio errado e coisas assim. E depois também há vertentes mais técnicas de otimização do sistema de recepção para se conseguir receber o melhor possível os sinais. Isto com um investimento mínimo, que hoje em dia é algo complicado para qualquer um de nós de ter grande investimento nestas coisas. Para me gabar um bocadinho, neste momento a minha contagem tinha à volta de 40 mais 5 sondas recolhidas, e lá à frente vocês já vos explico porque é que é o mais 5. Primeira parte, aqui um contributo que o colega Jorge Marques, na apresentação que fez em Santarém, partilhou connosco este lançamento. A maioria de vocês, se não teve já acesso a esta informação, e eu não tinha tido até esse dia, considero o lançamento tradicional do homem enche o balão, depois larga o balãozinho. Atualmente, muitas das estações do mundo já são automatizadas, e é o caso da atual aqui da Portela. Portanto, aqui o que estão a ver, esta imagem, é de um contentor que eles têm na cobertura, que tem aqui, julgo que é esta esfera, uma delas é a antena de GPS, a outra é a antena depois que faz o seguimento da recepção, e todo o processo de preparação do lançamento ocorre automatizado a partir do contentor. Portanto, vamos assistir aqui ao lançamento de uma sonda. Este processo ocorre cerca de entre as 11 e as 11h15 minutos diariamente, hora UTC. Portanto, neste momento corresponde à hora nacional. Após isto, o que é que nós podemos fazer para a nossa parte do que nos interessa? Claro que a eles interessa-lhes a recolha da informação para os trabalhos deles, para fazerem as previsões. Para nós, precisamos de forma de saber onde é que elas andam, para depois as podermos ir recolher. Temos para isso, no essencial, 2 sites para apoio, sites que o que fazem é agregarem informação de receptores que existem ao longo do mundo, pessoas que colaboram e enviam para lá informação. O primeiro site que vos apresento aqui é o sondhub.org, é um site, é o mais moderno dos dois, tem inclusive uma aplicação móvel, apesar de parecer uma coisa mais comercial do que o outro, que é mais relacionado com o radioamadorismo. Ele está a ser financiado em parte com fundos da venda que há uns anos a AMPR fez de parte do espaço de endereçamento da rede 44, que vendeu à Amazon, e com isso está a financiar diversos projetos
de interesse para a comunidade, e portanto um deles foi este site. Ele faz previsões de trajetos a cada 6 horas, tipicamente em volta das 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, meia-noite. Em cada um desses períodos, eles refazem os cálculos baseado na informação que, entretanto, receberam, usam um modelo de cálculo desenvolvido na Universidade de Cambridge e, a partir daí, fica disponível no site a indicação para os próximos lançamentos de cada um dos pontos de lançamento conhecido, qual é o trajeto previsto. Podemos neste site também consultar históricos de sondas que tenham sido lançadas há mais tempo. É só, sabendo qual é que é o identificador da sonda, colocamos lá e ele mostra-nos os dados dos trajetos e de toda a telemetria que foi recolhida. Este site agrega em simultâneo quer radioamadores, quer entusiastas. Temos que ter em atenção que, associada a esta atividade, existem muitas pessoas que, não sendo radioamadores, se interessam por isto. A informação é baseada em reportes bastante frequentes dos receptores e que têm uma precisão superior, em minha opinião, relativamente ao outro. Quando nós vamos fazer uma recolha e se conseguimos encontrar a sonda ou se chegamos ao sítio e encontramos a sonda, não está lá, está no rio ou está no cimo de uma árvore muito, muito inacessível, nós podemos no site ou na aplicação, e devemos, por uma questão de cortesia para com as outras pessoas, reportar a dizer eu recolhi, ou dizer eu fui lá e não recolhi porque X. Isto para que não haja outra pessoa que tenha um investimento de ir até ao local e depois fique frustrada porque já não estava lá porque tinha sido recolhida ou porque era algo inatingível e não valia a pena lá ter ido. Algumas dicas relativamente a este site. Os pontos verdes que aparecem são estações que estão a reportar dados para o site. Os pontos cinza são os locais de lançamento frequente, que são conhecidos. Se fizer um clique em cima do círculo cinza, ele vai dar os dados acerca do lançamento, a possibilidade de mostrar o histórico ou previsões. Quando está em voo, ele também vai reportar lá a frequência, a telemetria e os receptores que estão a escutar e a posição, que até pode-se fazer um clique e ele salta para a aplicação do Maps. No fundo, o que temos é um aspecto idêntico a este, em que esta fotografia que aqui está é a previsão atual para os próximos 7 dias, que eu tirei há pouco, e, portanto, para amanhã, este ponto que aparece aqui com o 1 quer dizer o próximo lançamento que vai ocorrer. Portanto, o lançamento da amanhã até vai ser aqui dos mais próximos aqui da minha posição. Portanto, estão aqui a ver as diferentes estações que, infelizmente, estão muito situadas aqui em torno de Lisboa. Felizmente temos um colega lá em baixo em Sines que também está a reportar alguma informação do Alentejo, e assim sucessivamente. Se clicar adicionalmente aqui em cima de qualquer um destes marcadores numerados, ele vai dar informações adicionais acerca da posição do local. O ponto 2 vai ser a queda de domingo, o ponto 3 a de segunda-feira e assim sucessivamente. Nos locais onde o lançamento é bidiário, o ponto 1 corresponde ao próximo lançamento e o outro corresponde daí a 12 horas. Portanto, temos que ter esta atenção. O facto de ser 1, 2 não quer dizer necessariamente dias, é o próximo lançamento e o lançamento seguinte e assim sucessivamente. Quando a sonda está no ar em tempo real, colhendo a informação que cada uma das estações reporta, ele vai indicando qual é o trajeto que já fez, qual é o trajeto ainda previsto até queda, e em cada momento vai dando aqui o reporte. Este traço a verde é uma indicação de qual é que foi a última estação que reportou dados acerca da posição, e aqui à esquerda temos uma quantidade de telemetria. Se queremos fazer o seguimento sob o ponto de vista rádio, vemos aqui qual é a frequência para sintonizar os nossos receptores. Aqui o exemplo da consulta de um histórico, cá em cima colocando o identificador de uma sonda
antiga, que saiba que já saiu, ele vai dar a informação do histórico. Depois temos um outro site, que é o radiosondia.info, suportado por um colega polaco. Este é mais vocacionado para radioamadorismo. Embora o outro tenha um visual mais moderno e apelativo, este site é mais rico sob o ponto de vista de manutenção de dados de histórico, de pesquisa, de informação, etc. Ele também tem a possibilidade de reporta de recolha com ou sem sucesso. Eu, pessoalmente, prefiro realizar o reporte no outro site, no sonda.org, porque eles têm alguma interligação e trocam informações entre si. A sensação que eu tenho é que a informação que se reporta no sonda.org vai mais rapidamente para aqui, para o Rádio Sondi, do que a informação que se reporta no Rádio Sondi, muitas vezes só após 6 horas ou mais é que vai parar ao outro. O que significa que se nós reportarmos aqui, toda a comunidade de entusiastas que normalmente não acede a este site, só fica a saber que a recolha ocorreu muito tempo depois e pode ainda achar que a sonda está lá e fica frustrada porque não a encontra lá. Este site também tem a vantagem de, a partir de parametrização, pode gerar automaticamente uma imagem que se pode colocar num cartão de memória para um Raspberry Pi para ter um receptor logo pronto a funcionar. Portanto, este é o aspecto desse outro site, o radiosondi.info. Relativamente a receptores, no essencial eu identifico 3 tipos de recepções viáveis. No PC com Windows, usando o RTL-SDR, sintoniza-se a frequência em questão com o SDR Sharp, ou outro software idêntico, em modo FM banda estreita, encaminha-se o som através do Virtual Cable ou aplicação semelhante, e depois corre-se uma outra aplicação, o RS41 Tracker, por exemplo, que é gratuito, que depois faz a decodificação. Da minha experiência, ele é um bocadinho duro de ouvido, demora muito tempo a sincronizar a recepção, quando outros softwares funcionam melhor. A outra alternativa, com o Raspberry Pi, usando na mesma o RTL-SDR como receptor, tenho aqui um exemplo aqui de um meu pronto a receber. Há que ter algum cuidado na escolha da fonte de alimentação, convém ser uma fonte de alimentação que tenha uma boa capacidade de corrente, porque senão picos de processamento podem levar a que a tensão baixe demasiado no Raspberry e ele fique instável ou até reinicie. Também há que ter o cuidado, não fazer como eu coloquei aqui para a fotografia. É preferível colocar o receptor algo distante, meio metro, 1 metro, do Raspberry, e, se possível, que seja um cabo USB daqueles que têm toroides, para tentar eliminar ao máximo a ruideira da computação que acontece dentro do Raspberry, para não influenciar a componente de recepção. Há que também ter o cuidado de tentar inferir qual é que é o desvio de partes por milhão da frequência aqui de sintonia, e depois aplicar a correção para que nas próximas recepções ele vá sempre para a frequência que é suposto. Aqui podem-se utilizar 2 softwares possíveis, ou este KXY Track, que é o tal que é gerado automaticamente no site do Rádio Sondi, ou então este AutoRX, que exige um bocadinho mais de conhecimentos de informática na parametrização do software. A terceira alternativa é usando um destes módulos relativamente baratos, que são vendidos por aí nos AliExpress, eBays, etc., que são normalmente placas de desenvolvimento vocacionadas para projetos Arduinos e companhia, e há alguns firmwares desenvolvidos para eles estarem a funcionar como receptores destas sondas. Aqui eu salientaria estes 2 softwares, que falarei em detalhe mais à frente, o MySondiGo ou este RDZ TTGo Sonde. Sob o ponto de estação, para receber isto, as radiosondas usam tipicamente um segmento que lhes foi reservado para esse efeito, entre os 400 e 406 MHz. No QNAF, a nível nacional, ele está reservado para esse fim. Para antenas,
O ideal é uma antena omnidirecional, com boa recepção em ângulos elevados. Claro que gostaríamos todos de ter uma antena como tem o IPMA, que é uma antena que consegue ir receber por setores, mas a antena deles provavelmente é um bocadinho mais cara do que as que nós estamos dispostos a pagar por elas. E, portanto, a nossa alternativa é ir, numa situação ideal, para um Egg-Beater ou para uma QFH. Em alternativa, muitas pessoas, muitas das associações nacionais estão a utilizar X50, porque a X50, como não tem muito ganho, e é uma antena relativamente pequena, colinear, ela tem um bom ganho nos ângulos elevados e ainda consegue ter uma boa adaptação de impedâncias na zona dos 400 MHz. Portanto, é uma solução bastante viável e, curiosamente, apresenta-se como uma antena melhor para este fim do que X300 ou X510, porque são antenas que recebem muito bem, mas no plano horizontal e em grande parte do trajeto a sonda está por cima de nós. É recomendável utilizar um filtro passa-banda para a banda específica, ou então um para-banda para radiodifusão FM, para fazer com que o receptor tenha o máximo de dinâmica disponível para a recepção e não seja saturado por sinais de broadcast próximos. Qualquer destas soluções, da minha experiência, tem resultados equivalentes, ou escolher mesmo só aquela banda ou eliminar o broadcast, o resultado é praticamente idêntico. Quem tiver na imediação de estações Ciresp, pode ser importante o passa-banda, porque o Ciresp é muito próximo dos 300 e tal, e um filtro notch de FM não vai eliminar isso. Muitas vezes há a tendência para ir para os pré-amplificadores. A minha sugestão é que não vão para essa opção. A maioria dos pré-amplificadores que há por aí baratos produzem mais ruído do que propriamente ganho, e portanto o que se ganha de sinal não compensa o ruído. É pior do que não ter o pré-amplificador. Aqui tem um exemplo do tal gerador automático da imagem de instalação no Raspberry, do KXY Track. Um exemplo da própria aplicação do tal Radiosonde Auto RX, o tal baseia-se em Raspberry Pi com o RTL-SDR. Ele partilha informações com o Sonda.org e com o Radiosonde. Portanto, na parametrização, nós podemos dizer que o que estamos a receber contribuímos para qualquer um desses sites, para que as outras pessoas que não têm receptor possam fazer o seguimento. Este é o software mais utilizado. Grande parte das estações nacionais utiliza este software para fazer o seguimento. A outra solução que faz algo muito próximo, que consegue as vertentes todas de recolher a recepção e reportar para os sites, é este RDZ-TT Go Sonde, que pode ser instalado numa placa destas, que pode ser colocada com um display para ele ir mostrando o que está a fazer. É necessária alguma parametrização para definir ali qual é a função de cada um dos pinos do microcontrolador, porque diferentes placas, o pin 10 faz uma função neste, num é o GPS, no outro é o controle do receptor, etc. Tem que fazer ali alguma parametrização, mas há aí umas receitas para as diferentes placas, não é muito complicado. Atenção que caso se compre uma placa destas, tipicamente há placas destas que são com o chip para funcionar nos 800 MHz, outras são para os 433. Para esta aplicação convém ser com o chip dos 433, e mais importante que isso, há uma geração nova desse chip de receptor dos 433 que não consegue descer cá abaixo aos 403 que nós precisamos. Portanto, é preferível utilizar o modelo que ainda utiliza o chip de receptor, que é este SX1278, que ainda consegue receber cá em baixo entre os 400 e os 406. Relativamente à antena, nós sabemos como é que é os produtos da China. Eles, se puderem aldrabar para fazer algo mais barato, fazem-no. Estas antenas, se vocês colocarem no analisador, as que vêm de origem não têm nada a ver, sintonizam nos 460,
470, onde for. Podemos ou utilizar uma antena externa, se queremos usar uma antena pequenina para levarmos isto no bolso, é preferível seguir as instruções no site do MySondigo e fazer-se uma antenazinha destas com o apoio de um nano VNA e fazer-se o acertozinho para ficar na frequência que é boa, para termos o máximo de ganho possível. A outra opção de recepção, que eu costumo chamar de a opção egoísta, é este outro receptor. É na mesma baseado numa destas placas. No fundo, a placa que está ali dentro desta caixinha é a mesma placa que eu vos mostrei aqui atrás. Aqui. Esta que aqui está a branca, que está com o power bank ligado. Só que tem a caixinha por cima. Com a diferença que, neste caso, ele está a correr este outro software, o MySondigo, que eu chamo-lhe egoísta porque ele não partilha a informação com os outros, não partilha com os sites. Mas tem uma relação muito próxima com uma aplicação que se pode correr em Android ou em telefones Apple, por Bluetooth, e que nos dá uma noção muito realista de onde é que está a sonda e qual é o trajeto que nós temos que fazer até lá, quantos metros é que faltam. E, portanto, esta é a solução que eu recomendo para alguém que seja menos tecnológico ou para andar no bolso, para quando nós chegamos ao local e estamos a 1 quilómetro de onde ela caiu, e para andarmos ali de um lado para o outro. Esta é a solução que eu utilizo para a fase final da recolha. Quais é que são as sondas atualmente que costumam aparecer por aí? Cá em Portugal, tipicamente, as que encontramos são estas do lado esquerdo, as RS-41. Em geral, este é o modelo mais utilizado em todo o mundo. Do lado direito, temos aqui umas sondas muito utilizadas em França e no norte de Espanha, que é as M10. Qualquer delas ficam com esta curiosidade. Qualquer destas duas, por acaso, foram recolhidas em França. Estas duas fotos foram das tais recolhas do mais 5. Lembram-se lá atrás, eu disse, eu já recolhi 40 mais 5. O mais 5 é a minha irmã que me tem recolhido algumas nas proximidades de Paris. E, portanto, estas duas, reparem, e isto para demonstrar também a versatilidade que é um aparelho destes nas mãos de alguém que não é técnico. Ela é dentista e de vez em quando eu digo, olha, vai cair uma próxima aí da tua casa. E lá vai ela, se tiver tempo, buscar uma sonda. E, portanto, temos aqui a situação de, para alguém menos desenrascado com tecnologia, é uma solução interessante. Também curiosidade, cá não temos este vermelhozinho. Eles lá lançam as sondas deles com um pequeno paraquedas. As sondas que nós encontramos cá em Portugal atualmente não estão a ser lançadas com paraquedas. Curiosamente, no último mês, foram lançadas sondas fora do comum cá em Portugal. Foram lançadas cerca de 20 sondas, modelo DFM-09, que tipicamente é utilizado na Alemanha e alguns países em volta. Contudo, ocorreram os exercícios militares entre forças militares alemãs e portuguesas em Santa Margarida e devem ter sido os alemães que ficaram encarregue dessa tarefa e, portanto, ocorreu um lançamento bastante intenso. Diariamente chegaram a sair 4 sondas ou mais em alguns dias destas DFM-09. E caíram, tem aqui na altura, por estes dias, aqui o relato da recolha. O colega de Abrantes andou a fazer umas recolhas agregadas delas todas. Os lançamentos nacionais correm, como já tinha dito, com sondas RS-41, tipicamente às 11 UTC, que agora está a dizer atuais 12, não, atualmente são as 11 nacionais. Em Lisboa, ocorrem ali junto ao aeroporto. A ascensão inicia-se, segundo o robô que está lá em cima do contentor, está programado para ela sair às 11h16. Esporadicamente ocorrem lançamentos a outras horas, quando eles têm algum motivo para aferir
a informação. A frequência típica de saída é 403.02. Por vezes, nos trajetos dela, há algumas lacunas de recolha de informação quando elas se afastam mais da zona de Lisboa. Portanto, se algum colega estiver interessado em colocar-se no meio disto, e se for particularmente afastado mais para o norte, para cima de Abrantes ou ali para baixo de Sines, era interessante haver mais receptores para termos melhor cobertura. Ocorrem também lançamentos em território nacional, na Madeira, nos 403.75, não há receptores, permanentes a reportar esta informação. Na terceira, também ocorrem lançamentos diários, tipicamente em 402 MHz, não há receptores permanentes, mas de vez em quando há pessoal aqui do continente que vai lá e que reporta alguma informação. Portanto, lá nos históricos vocês conseguem encontrar alguns históricos de lançamentos por lá. Em Espanha, eles também lançam na maioria das zonas próximas da nossa fronteira, lançam RS-41. No Nordeste são tipicamente com sons iguais às francesas, com as M10. Frequentemente recepcionáveis, eu quase diariamente escuto os lançamentos do Elva 402.50. Os de La Coruna de vez em quando chegam cá também. Os de Madrid muito esporadicamente, mas há outras estações melhor posicionadas que a minha que escutam frequentemente as de Madrid. As do Elva aterram com alguma frequência no Algarve e Baixo Alentejo, portanto também uma opção interessante, e há um colega muito ativo, Luís, junto a Vila Real de Santo António, que de vez em quando faz recolhas. Esporadicamente, Madrid lança esta versão grande, realmente grande de sonda. Reparem, isto aqui é uma RS-41 igual às outras, só que tem acoplado um sensor de medida de ozono. Isto é para medidas esporádicas que eles fazem para medições de ozono. Processo de recolha em si. Eu, no essencial, defino duas estratégias: ou recolhemos após a queda, ou então recolhemos nos dias seguintes. Se vamos fazer a recolha logo após a queda, estratégia: ir observando antes as previsões e identificando quais é que são viáveis, quais é que caem próximo de nós. As previsões, claro, como qualquer previsão, vão-se acertando ao longo do tempo. Tipicamente, a previsão última, antes do momento do lançamento, é relativamente precisa, a não ser em alguns períodos em que o tempo está muito a variar. Realizar uma aproximação faseada. Não assumir que ela vai cair naquele local e ir logo para lá para estar à espera dela. Porque às tantas ela apanha vento ao contrário e cai a meio do nosso trajeto. Não vale a pena nós irmos lá para aquele local. E, portanto, à medida que ela está no ar, nós podemos nos ir aproximando, vamos até a meio do caminho, depois olhamos de novo qual é que é a previsão agora. Ela está a avançar muito mais do que era previsto ou menos. E decidimos se vamos avançar ou não. Tipicamente, elas sobem até cerca de 27 km de altitude, demoram tipicamente hora e meia a fazer essa ascensão. No fim de rebentar o balão, ela demora cerca de meia hora a descer, portanto, no total temos cerca de 2 horas, sendo ela lançada às 11 horas da manhã, cerca de 1 hora está no solo. A velocidade típica de queda é cerca de 20 metros por segundo. A minha bitola é quando ela passa abaixo dos 10 km de altitude, faltam cerca de 10 minutos para ela chegar ao sol, e nessa altura já merece a pena nós nos irmos aproximando do local previsto, porque ele já não vai variar muito. No fim delas caírem, estas RS-41 ficam a transmitir cerca de 8 horas após a queda. Portanto, também não precisamos de ir com o stress de que ela vai morrer, vai deixar de transmitir. Ela vai ficar durante umas boas horas a transmitir para nós a localizarmos. Quando elas estão no sol, a não ser que elas estejam muito, muito enterradas num buraco, caíram num vale qualquer, tipicamente a 2 km de distância nós conseguimos escutá-las, seja por meios rádio, em que temos que andar com a antenazinha de um lado para o outro. É estressante, não vale a pena irmos para essa onda. Tendo um daqueles receptores simples de andar no bolso, ao aproximarmos-nos, ele vai nos dar, se ela já está no sol,
ele vai nos dar a posição precisa ao metro, não é ao metro, é quase ao centímetro a posição em que ela está. Posso partilhar convosco a situação de uma em que eu andei à procura para um lado e para o outro, eu não encontro, mas ele diz que está aqui. Até que eu afastei-me um bocadinho e vi a apostar por cima de mim, pendurada na árvore. Só que eu já tinha olhado para a árvore, só que na posição em que eu tinha olhado, como estava o sol por trás, não estava a perceber que ela estava lá. Quando nós a recolhemos, carregar durante cerca de 2 ou 3 segundos no botão que é visível para que elas se desativem e deixem de transmitir. Porquê? Senão vamos agarrar nelas e vamos levar para casa e vamos deixar o rastrezinho de uma sonda a andar no chão. Acho que é desnecessário. Portanto, convém que o local de queda permaneça o local onde ela realmente caiu. Depois há a estratégia da recolha agregada. Eu já o fiz uma ou duas vezes, numa situação em que fui visitar os meus pais e até ia com tempo e apetecia-me passear, e então fui ao tal site do radiosondi.info, que tem os históricos, e analisei quais é que caíram aqui por esta zona e que ainda estão marcadas como não tendo sido recolhidas. E depois no mapa se definia, olha, vou por aqui, depois vou para ali, para fazer o trajeto o mais curto possível para fazer essa recolha. Portanto, há que selecionar as condições pretendidas, qual é que é o estado, indicar qual é que é o período dos lançamentos ocorridos que nós queremos potencialmente receber, qual é que é o ponto central da área de interesse e definir qual é que é o raio de aterragem a considerar, e o tal site vai nos exportar a informação diretamente. Pode ser exportada diretamente para um KPML que podemos abrir no Google Earth para ele mostrar-nos logo a posição delas para nós decidirmos quais é as que queremos. Claro que nos interessam mais é as que aparecem pouco distantes de estradas, em oceanos não dá jeito, nem no meio de arrozais, já me calhou, zonas militares pior ainda, ou potencialmente vedadas também, com muros altos, etc. Pessoal complicado, não dá jeito. E, se possível, analisar no Street View se aquela zona está acessível. O que é que há aqui mais para dizer? Claro, e planear o trajeto o mais eficiente possível, porque o combustível está muito caro. A sonda, como eu mencionei, deixará de transmitir após 8 horas. Quando chegarmos ao local, se não tivermos outra informação, tentar procurar uma guita branca. Entre a sonda e o balão há cerca de 20 a 30 metros com uma guita branca de seda, porque aquilo é seda, e por vezes não vemos a sonda porque ela ficou caída dentro de um arbusto, mas vemos o fiozinho a passar de um lado para o outro por cima de uma árvore e podemos fazer o seguimento da guita. De um dos lados há de estar os restos do balão, do outro lado há de estar a sonda. Se possível, levar algumas ferramentas extra, tipo uma cana de pesca, se ela ficar um pouco mais alta na árvore, para podermos soltar, e talvez um x-ato. Eu tenho um x-ato para atar na ponta da cana de pesca, para lhe poder dar um toque se ela estiver presa pela guita, para cortar a guita e ela cair cá para baixo. Também levar uma navalha ou um corta-unhas, porque a guita é difícil de partir e por vezes dá muito trabalho recolher a guita e, portanto, no momento em que temos a sonda na mão, com o corta-unhas ou com a navalha cortamos o fio para separar e ter a cortesia de reportar num dos sites de que já se fez a recolha. Como é que, no fim, quando chegámos com isto a casa, como é que abrimos sem estragar a caixa? Quase todas as pessoas que recolheram uma sonda, a primeira estraga-se sempre. A primeira estragou-se sempre. Estragou-se sempre, não é? Estragou-se. As outras pessoas também se estragam. Portanto, o que eu quero evitar aqui é que, se algum de vós apanhar uma primeira, saiba como é que a pode abrir sem ter necessidade de a danificar. Ele tem aqui um clipe nesta zona de cima onde prende à guita, com um alicate de pontas finas, é apertar para soltar, desculpem, aquele clipe. Aqui por baixo também tem outro clipe, este é mais fácil de soltar. Aqui temos o tal botãozinho onde se pode mandar desligar e
lá dentro temos uma placa destas, estão aqui os componentes, eu não vou enumerar, é para a vossa referência o que é que está aqui, cada uma das coisas que lá estão dentro. Saliento aqui, contudo, estou aqui a assinalar os positivos das baterias. Se inverter a bateria, ela vai perdoar a primeira vez, porque vai queimar um fusívelzinho SMD que tem aqui alguns. Depois nós podemos ir substituir o SMD por um outro, ou colocar lá uma bolha de solda e ela continua a funcionar. Agora, a próxima vez que trocarmos as baterias, ela não vai voltar a perdoar. Portanto, tenham cuidado. O que eu costumo fazer é, numa qualquer que eu ando a mexer, pinto de vermelho aqui os extremos onde são os positivos, para tentar evitar cometer esse erro. Só salientar aqui, lá dentro, portanto, tem vários sensores. A antena de GPS é uma coisa, um SMD minúsculo aqui nesta pontinha. Tem uma antena de near field, porque elas são programadas simplesmente encostando um programador, não precisam de ser programadas eletricamente, é por rádio que elas são feitas a programação antes do lançamento, nomeadamente a programação da frequência e alguma calibração. Esta coisinha que sai aqui por fora é os sensores principais que medem temperaturas, pressão e umidade. É esta coisa que está aqui por fora. Para nós, na maioria dos casos, isto solta-se aqui neste clipe onde ela está e pode ficar para o lado, porque nós tipicamente não lhe damos utilidade. Se queremos reutilizar, precisamos de uns programadores, dois tipos de programadores, por assim dizer. Precisamos de um primeiro programador para fazer a programação do firmware, para apagar o firmware original do fabricante e programar com um dos firmwares já diversas pessoas desenvolveram e colocaram publicamente. Após, para fazer a programação dos parâmetros em si, é a programação tradicional, como sendo uma consola série, e já é simplesmente um conversor de TTL para USB, como se fosse uma porta série. Os componentes que estão cá dentro são componentes relativamente dominados e conhecidos aí das comunidades dos Arduinos, etc. Por isso é que torna-se relativamente fácil agarrar em vários componentes de software que já estavam de ser desenvolvidos e aplicá-los para aqui. A modificação mais comum, e é que eu tenho feito, é programar aqui um firmware que permite que isto funcione como se fosse um beacon tracker de APRS. Aqui estão algumas sugestões, as tais sugestões, por exemplo, aqui da marcação do vermelho aqui nos extremos. Se queremos ter uma maior cobertura, podemos ligar aqui uma pontinha de cabo para ligar a uma antena externa. Esta placa de sensores, como não a vamos usar na maioria dos projetos, podemos tirá-la fora, que é menos energia que é consumida para aumentar a autonomia. Como tracker de APRS, tem aqui um exemplo da minha viagem de hoje do serviço para casa, em que eu vim com uma coisa destas sem antena externa, veio em cima do tablier ligada, e aqui em minha casa tinha o APRS a receber na frequência em questão, que é 432.500, que se utiliza para o HF. Isto só consegue fazer o HF. E mesmo conseguir ir a esta frequência, já é um bocadinho esticar relativamente ao hardware em si, que ela está preparada para funcionar. E, portanto, ele conseguiu fazer-me aqui o seguimento de todo o trajeto da ponte e as minhas voltinhas aqui até conseguir chegar a casa. Como podem ver, a programação dela, a parte da programação dos parâmetros, é idêntica aos digipeaters, às cams, etc. Tem um pequeno menu e vamos definindo cada um dos parâmetros, qual é o indicativo que queremos que apareça, se queremos que apareça um símbolo de boneco a andar, ou de um carro, ou de uma outra coisa qualquer, etc. Isto permite também, mas normalmente a maioria do pessoal não está interessado nisso, em fazer também periodicamente uma emissão CW e de RTTY. Para algumas funções, se calhar, de utilizar isto como uma caça à raposa para escoteiros ou coisa assim, pode ser interessante fazer ao contrário, que é desligar as outras informações e emitir, por exemplo, só CW periodicamente. É uma questão de programar ali.
Para terminar, tem aqui uma coleção de referências. Eu depois vou partilhar em algum local. Como é que eu posso fazer? Eu depois passo aí à associação e a associação distribui aí um link para esta apresentação em PDF para quem queira, e vou tentar também, como vos disse, colocar esta apresentação também no YouTube para quem não tenha estado ou quiser rever a apresentação. E, portanto,